Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo pela história dos celulares e descobrir como eles evoluíram dos primeiros modelos gigantes até os dobráveis ultramodernos com IA. As comunicações móveis eram feitas exclusivamente via rádios, como aqueles usados por militares e empresas de transporte. Nos anos de 1940 e 1950, surgiram os primeiros telefones móveis em carros, mas eles eram limitados a poucos usuários por vez. Já nos anos de 1970, engenheiros começaram a desenvolver o conceito do que viria a ser a telefonia móvel individual. Mas o primeiro telefonema feito com celular só veio acontecer em 1973 pelo engenheiro da Motorola Martin Cooper. Ele ligou para um executivo da AT&T para se gabar da invenção. O primeiro celular comercialmente disponível foi lançado pela Motorola e era chamado Dynatec 8000X. Ele pesava cerca de 1 kg e tinha 25 centímetros de altura, um verdadeiro tijolão. A bateria durava apenas 30 minutos de conversa e levava incríveis 10 horas para recarregar. E o preço? Bom, cerca de $4.000 na época, o equivalente a mais de $10.000 hoje, o que gira em torno de R$ 60.000. Imagina carregar 1 quilo no bolso só para fazer uma ligação? Pois é, foi assim que tudo começou. Mas com a evolução nos anos 80 e 90, surgiram modelos mais leves, como o Motorola Microtech, que foi o primeiro celular flip dobrável, lançado em 1989. Mas nessa época, os celulares ainda eram artigos de luxo, usados principalmente por empresários e celebridades. Eles ainda usavam antenas externas enormes, telas monocromáticas e nada de mensagem de texto ou internet. Já a partir dos anos 90 e início dos anos 2000, a telefonia móvel passou por uma grande transformação. As antenas externas começaram a desaparecer e os aparelhos ficaram mais leves, menores e acessíveis, deixando de ser um artigo de luxo e começando a se popularizar entre o público em geral. Nesse período, o custo de um celular ainda era alto, mas os preços começaram a cair conforme as redes móveis foram se expandindo. Um dos ícones dessa época, que também foi um dos celulares mais vendidos de todos os tempos, foi o Motorola V3 Razr, lançado em 2004. Ele possuía um design compacto, bateria duradoura e resistência lendária. Ele introduziu toques personalizáveis e tinha um teclado iluminado. Além, é claro, do seu design metálico futurista, que contribuiu muito para sua popularidade. Ele foi um dos primeiros celulares flip ultra finos, considerado um ícone de estilo. Vendendo mais de 130 milhões de unidades, se tornou um símbolo da era dos celulares compactos. Já o Sony Ericsson T68i foi um dos primeiros celulares a trazer tela colorida. Lançado em 2002, ele tinha compatibilidade com câmeras externas, algo revolucionário para a época. Nesse período, por volta dos anos 2000, os celulares começaram a ganhar toques polifônicos, câmeras VGA e até suporte à mensagem MMS, sigla em inglês para Serviço de Mensagem Multimídia, um serviço que permite o envio de fotos e vídeos via SMS. Nessa época, os celulares começaram a ganhar mais funcionalidades, surgindo os teclados QWERTY, como no BlackBerry 6230, voltado para o público corporativo, e a internet móvel começou a ser implementada com as redes 2 e 3G, permitiu o envio de e-mails e acesso limitado à web. Quando o Nokia 7650 surgiu, ele foi um dos primeiros celulares com câmera integrada e suporte a aplicativos Java, o que seria uma prévia do que viria a ser um smartphone. Nessa era dos celulares compactos, foi pavimentado o caminho para os smartphones. Você teve algum desses modelos? Conta pra gente qual foi o seu primeiro celular. Mas o verdadeiro momento de virada aconteceu com a chegada do iPhone. Sendo lançado em 2007 pela Apple,
ele foi um verdadeiro divisor de águas na história dos celulares. Diferente de qualquer celular anterior, o iPhone não tinha teclado físico, apenas uma tela sensível ao toque. Isso foi um marco na indústria. Seu sistema operacional, o iOS, trouxe uma interface intuitiva, facilitando o uso para qualquer pessoa. Recursos inovadores como multitoque, navegador de internet completo, integração com iTunes e sensor de proximidade foram as inovações mais marcantes do modelo. Steve Jobs, ao apresentar o iPhone, disse que estava lançando um iPod, um telefone e um navegador de internet, tudo em um único aparelho. Mas o primeiro iPhone ainda não tinha a App Store, ou seja, os usuários só podiam usar os aplicativos que já vinham pré-instalados no aparelho, pois a loja daria suas caras apenas no iPhone 3G, lançado em 2008. E foi aí então que a Google entrou na disputa e lançou também no ano de 2008 o Android, que era um sistema operacional aberto. O T-Mobile G1 foi o primeiro smartphone com Android, trazendo teclado deslizante e integração com os serviços Google. Diferente da Apple, o Android permitia que vários fabricantes usassem o seu sistema, o que popularizou os smartphones rapidamente. Marcas como Samsung, Motorola, LG e Sony começaram a investir forte em smartphones com Android. Mas você sabia que o Android foi originalmente criado para câmeras digitais? Pois é. Com o passar dos anos, os smartphones foram incorporando cada vez mais tecnologias. Entre 2009 e 2012, surgiram telas maiores, processadores mais potentes e câmeras aprimoradas, com o iPhone 4 trazendo a primeira câmera frontal. Em 2001, o Samsung Galaxy Note popularizou os phablets, celulares com telas gigantes, algo que virou padrão nos anos seguintes. Entre 2013 a 2016, os smartphones ganharam resistência à água, leitores biométricos e recarga rápida, como o Galaxy S5 e o iPhone 6. Entre 2017 a 2020, apareceram as telas sem bordas, reconhecimento facial e carregamento sem fio, marcando presença em modelos como iPhone X e Galaxy S20. Já a partir de 2021, começaram a aparecer os primeiros celulares com inteligência artificial, câmeras profissionais e chips cada vez mais poderosos. Mas a evolução não parou por aí. Agora estamos vendo o retorno dos celulares dobráveis. Em 2019, a Samsung deu início a uma nova fase na evolução dos celulares com o lançamento do Galaxy Fold, que foi um grande sucesso, mas também enfrentou muitos problemas de durabilidade, levando a Samsung a melhorar o design nas versões seguintes. O conceito de celulares dobráveis, que remonta aos celulares flip dos anos 2000, foi reimaginado com telas flexíveis que podem ser dobradas ao meio. O Galaxy Z Fold tem uma tela principal interna que se desdobra para oferecer uma tela gigante de 7,3 polegadas. Além disso, a Samsung também lançou o Galaxy Z Flip, com design de concha e uma tela dobrável verticalmente. Após o sucesso inicial da Samsung, outras marcas começaram a investir em celulares dobráveis, como exemplo, o Huawei Mate X, um dobrável que se abre para fora, oferecendo uma tela externa que se transforma em uma tela maior quando aberto. O Motorola Razr 2020, o clássico Flip, agora com uma tela dobrável interna, trazendo um design nostálgico, mas com tecnologia atualizada. E o Xiaomi Mi Mix Alpha, um celular com tela envolvente, cobrindo quase todo o dispositivo, incluindo as laterais. Um passo além no conceito de dobrável. Mas a Huawei e outras marcas enfrentaram dificuldades no mercado internacional, devido a questões políticas e comerciais com os Estados Unidos, que afetava a distribuição de celulares dobráveis. Mas os celulares dobráveis não são apenas uma questão de design. Eles abrem um novo horizonte para a experiência do usuário, onde telas maiores em um formato compacto e dobrado tornam o dispositivo menor, mas ganhando uma tela maior ao abri-lo, o que é ótimo para multitarefas e consumo de mídia.
com formato dobrável, permitindo utilizar várias janelas de aplicativos ao mesmo tempo, como se fosse um mini laptop. A possibilidade de dobrar ou enrolar os dispositivos cria novos formatos que podem ser usados em diferentes situações do dia a dia. Mas vale ressaltar que, embora os celulares dobráveis sejam uma inovação recente, eles representam apenas o começo de uma nova era para os smartphones. Mas o que vem por aí? Bem, empresas como a LG e a TCL estão desenvolvendo celulares com telas flexíveis e até telescópicas, que podem ser esticadas ou dobradas de maneiras ainda mais inovadoras. Celulares totalmente transparentes ou com peças modulares, que você pode adicionar conforme sua necessidade, como câmera ou bateria extra, com algumas startups e empresas de tecnologia mostrando avanços nessa área. Integração com a realidade aumentada e virtual, com a próxima geração de smartphones podendo ter telas transparentes que interagem com ambientes virtuais, oferecendo uma experiência de realidade aumentada imersiva no seu dia a dia. A Google e o Facebook já estão investindo em tecnologias de realidade aumentada para tornar os smartphones ainda mais interativos e imersivos. Quem sabe no futuro nossos celulares possam ser tão finos quanto uma folha de papel, com avanços em tecnologias que se integram ao nosso corpo. Qual será o próximo passo na evolução dos celulares? Você acha que os celulares dobráveis são o futuro ou ainda falta algo mais revolucionário por vir? Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser um conceito futurista e passou a fazer parte do dia a dia dos smartphones. A IA é usada para fotografia, assistentes virtuais, otimização de bateria, segurança, personalização do sistema e até tradução em tempo real. Processadores modernos como o Apple A17 Pro e o Qualcomm Snapdragon 8 geração 3 trazem unidades de processamento neural, as NPUs, dedicadas exclusivamente à IA, permitindo que os celulares executem tarefas complexas sem depender da nuvem. Em 2024, cerca de 80% dos smartphones premium já possuem recursos avançados de IA, segundo dados do IDC. Lançado em janeiro de 2024, o Samsung Galaxy S24 trouxe um dos maiores avanços em IA para celulares com o conceito de Galaxy AI. Ele é o primeiro smartphone da Samsung com o chip otimizado para IA generativa, permitindo que algumas dessas funções sejam feitas sem precisar de internet. Suas principais funcionalidades de IA são o Circle to Search, que permite que os usuários circulem qualquer item na tela e o Google faça uma busca instantânea. O Live Translate, que é um recurso de tradução em tempo real para chamadas telefônicas, sem precisar de apps externos. O Note Assist, onde no app Samsung Notes a IA pode resumir textos, reescrever anotações e criar listas automaticamente. E a edição de fotos com IA, com o Galaxy S24 trazendo uma versão avançada da edição generativa, que permite mover objetos em uma foto, remover elementos indesejados e até preencher partes ausentes de uma imagem com IA. A Google está integrando cada vez mais a IA generativa no Google Assistant, tornando o assistente do Android mais conversacional e proativo. Atualmente, o Google Assistant agora tem a capacidade de entender o contexto do que está na tela e responder perguntas sem que o usuário precise digitar ou descrever manualmente. Já a Apple está trabalhando para transformar a Siri em um assistente baseado em IA generativa no iOS 18, com melhorias significativas na compreensão e resposta. Por fim, o Bixby está sendo gradualmente substituído por novas integrações com IA generativa da Google e da própria Samsung. A IA tem sido também essencial na fotografia nos smartphones modernos, com recursos como melhoria automática nas fotos, ajustando brilho, contraste e nitidez em tempo reais, no modo noturno com IA,
fazendo a captura de imagens em ambientes escuros com qualidade surpreendente. Nos retratos com IA, fazendo uma separação precisa entre o fundo e o objeto principal, criando um efeito de desfoque mais natural. E com a correção de enquadramento, com alguns smartphones agora detectando objetos desalinhados e sugerindo ajustes automáticos para melhorar a composição. O Google Pixel 8 Pro pode gerar fotos combinando várias imagens e até corrigir expressões faciais para melhorar a foto final. Já a segurança dos celulares também tem sido aprimorada com IA. Com o Face ID e reconhecimento facial, a IA melhora a precisão do desbloqueio facial, mesmo com mudanças no rosto do usuário ao longo do tempo. Já com a análise de comportamento, alguns celulares detectam usos suspeitos e bloqueiam automaticamente acessos estranhos. E com a detecção de fraudes e golpes, o Google desenvolveu um sistema de IA para proteger contra chamadas e mensagens fraudulentas. O iPhone e os dispositivos Android mais recentes utilizam IA para detectar quedas graves e chamar emergências automaticamente. Mas o que vem por aí? No futuro, celulares poderão entender seus hábitos e sugerir ações antes mesmo de você pedir. Com a IA generativa, as interfaces dos celulares podem ser personalizadas automaticamente, adaptando-se ao gosto do usuário. A próxima geração de IA permitirá traduções instantâneas em chamadas de vídeo e até em conversas presenciais. Algumas empresas já testam telas holográficas que poderão criar interações tridimensionais controladas por IA. A Samsung e a Apple já estão investindo em processadores de IA dedicados, que podem tornar os celulares ainda mais inteligentes e eficientes, sem precisar de conexão com a nuvem. A IA nos smartphones já é uma realidade, que está revolucionando fotografia, segurança, produtividade e personalização. Com o Samsung Galaxy S24 e outros celulares modernos, mostrando que a IA não é apenas um extra, mas sim o futuro da tecnologia móvel. Você já usou alguma função de IA no seu celular? Acha que os celulares do futuro serão totalmente controlados por inteligência artificial? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para mais histórias como essa. Até o próximo vídeo.